Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do News Tech Podcast, a sua fonte definitiva de notícias e informação sobre jornalismo e inteligência artificial. Como sempre, eu sou um de seus apresentadores, Miguel Rodrigues, sou CEO do 11.news, News Tech, que está desafiando e trabalhando em conjunto com o jornalismo para revolucionar o setor. Estou aqui hoje com o Renato Arthur, nosso querido amigo que está muito feliz de estar aqui bem vivo, pós-virada de 2024 para 2025, De fato. recuperado e pronto para gravar aqui esse nosso episódio, que vai ser muito especial, né? Episódio Mãe de Ná, cara, episódio de previsões. Então, eu já estou preparado, cara, trouxe minha bola de cristal, sei que o Renato também é muito bom nisso, um salve para a irmã dele aí, Fernanda Girassol, que gosta dessas coisas. Então, cara, estou muito animado para a gente conversar aqui um pouco sobre o futuro, né? Bacana a gente pegar um pouco aí de previsões, né, de outras pessoas, análises aí de pessoas muito qualificadas e construir um pouco em cima, né, cara? O que você está achando? E daí depois a gente apresenta o nosso querido príncipe de Aracaju, que hoje, inclusive, está em Aracaju. Mas vai lá, Isso Renato, pode aí. falar agora. O homem tá falando do local. Estou aqui, cara, com todas as energias possíveis para a gente reiniciar esse ano, a primeira gravação de 2025 que nós estamos fazendo. Eu tô super animado, tô com sangue no olho para fazer essas coisas acontecerem. Tá rolando muita novidade, muita atualização também e muito projeto interessante dentro aqui do 11. A gente vai comentando, né, com os nossos ouvintes aí durante esse processo. E, cara, honestamente, esse artigo aqui que eu li, que eu vou trazer aqui para o pessoal para trocar uma ideia, realmente é um elemento de mandinar algumas previsões aqui, né? A gente depois vai fazer uma introzinha de onde a gente encontrou essas informações, mas muito bom, qualidade enorme, uma coisa super interessante, uma perspectiva mega relevante sobre como a inteligência artificial está entrando no jornalismo. Para dar uma prévia, um pequeno gostinho, o meu autor aqui que eu trouxe traz a defesa de que a IA ela não está necessariamente mudando o jornalismo, mas está trazendo o jornalismo para as origens dele, porque ele deveria ser desde o início. Achei super interessante a linha de raciocínio e estou animado aí para a gente explorar um pouquinho dessas previsões para 2025 do jornalismo. Muito bom, cara. E agora, Adilson Roberto, cara, como é que você tá hoje, falando diretamente aí do seu reino, cara, do seu latifúndio, que é Aracaju? Tá bem, Um dia, cara? meus Como é que você queridos. tá? Tudo certo. Começando o ano com o pé direito, né, pessoal? Graças a Deus aí não fui acometido pela virose, né, que o Renato e tantos outros foram, como posso dizer, Sacanagem, Os caras exposição, assim, prejudicados velho. aí. Exposição, velho. A explanando. virose Ainda litorânea. boa. Mas é bom que o pessoal vai se compadecer, cara. Tem gente que tá ouvindo aí que também passou o Réveillon lá no litoral Exato. norte de São Paulo que deve saber o que está falando. Fato. Pois é, pessoal. Meus Então, pêsames, se você comecei sabe do que está bem o sendo ano, não tratado. comecei com. Comecei bem, saudável, e que nem o Renato falou, né, com todo o gás pra gente de fato, né, implementar todas as novidades que temos, né, aqui no 11 News. Então, espero que a audiência também, né, esteja com o mesmo sentimento. Eu acho que janeiro é um mês aí de renovação, né, um mês que a gente coloca todas as metas aí na ponta do lápis, ali no papel, promete que vai ler 30 livros no ano, e aí só lê 15, mas é bom esse ciclo aí de animação, né, para que a gente vai para cima dos projetos com muita garra. Então, estou empolgado aqui, também separei um artigo, né, falando aí em relação a uma das previsões, né, no que diz respeito à tecnologia e jornalismo para o ano de 2025. Eu enxergo ela como uma previsão bem positiva, né, mas eu acho que vale aí a gente dar uma pincelada, né, no tom geral das previsões, e aí a gente vai especificando, né, cada uma. O que é que vocês acham? Boa, pode ser, cara. Já toca Animale. aí então, Adilson. Gosto dessa ideia, Show de rapaz. bola, show de bola. Desenvolva, querido. Então, até explicando aqui para o pessoal, né, a gente se baseou muito aqui para fazer essa gravação de hoje num documento, né, na verdade não um documento, né, uma coletânea de artigos, né, do Nieman Lab, que são
Cadê? Deixa eu até abrir aqui. O link vai estar, né, na descrição, claro, que é a Predictions for Journalism 2025. Então, pessoal, é basicamente as previsões para o jornalismo em 2025, né, que o Nieman Lab fez. Ele juntou aí uma coletânea de artigos, né, de vários especialistas da área, né, então, muitos jornalistas, muitos cientistas políticos, muitos, como posso dizer, cientistas, né, mesmo, futurólogos, então, de tudo um pouco, né? E eles fizeram aí esse compilado que trazem várias reflexões sobre quais serão os impactos, né, das novas tecnologias, do comportamento, do cenário político, né, dentro aí do universo do jornalismo. Como a gente aqui tem um recorte mais voltado para a tecnologia, eu acho que vale, né, focar nesses temas, né? Até porque tem muita coisa aí, muito aspecto político, a gente sabe que, enfim, o mundo está em plena mudança, né? A gente tem aí um novo governante lá nos Estados Unidos, então tem muitos artigos que falam, né, sobre o início aí da era Trump, mas eu acho que vale a gente focar aqui no que diz respeito à tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia, pessoal, não tem muito como fugir, né? Aí é o assunto queridinho do momento, eu acho que desde o ano passado, né, que é a tal da inteligência artificial, né? Inclusive, é o assunto que nós tratamos aqui, né, com todo carinho no 11. São muitas as previsões, né? Eu acho que até o artigo do Renato traz uma dessas previsões. Não sei qual é o do Mix, ele ainda não abriu o jogo para falar qual artigo ele trouxe para a gente. O meu também fala sobre o uso de IA, mas o que eu achei bem interessante, pessoal, é que ele traz um recorte, né, falando sobre como os newsrooms, né, as redações, estão em plena transformação, não só com a IA, né, mas a questão aí de dados no geral, né? Essa questão de contexto, a questão também de, cara, como é que esse conteúdo está sendo entregue? A gente sabe que os formatos não são mais o mesmo. Tem muita discussão também sobre a questão de monetização, né, dos publishers. Então, novos meios aí de monetizar os publishers, achei isso também bem bacana. E uma discussão que eu vi, né, que eles têm trazido aqui em vários artigos, é a questão aí da customização, né, dos jornais para diversas audiências, né? Tem até um artigo aqui em específico que eu achei bem interessante, que ele fala aí, né, eu até esqueci aqui qual foi o jornal em específico, mas da contratação de uma linha editorial só pro Donald Trump, né? Então a gente vê aí que, cara, por meio de tecnologia, por meio de inteligência artificial, você vai conseguir ter jornais que não vão ser só, como posso dizer, ideológicos a partir de um ponto de vista, né? Você vai conseguir interagir com a matéria, você vai conseguir ver ela do seu viés, você vai conseguir enxergar ela ali, né, por diferentes ângulos, né? Então isso eu achei também bem bacana e, cara, vários artigos têm falado disso aqui nessas previsões. No mais, eu acho que de AI é o que a gente mais vai ver, né? São os vários usos, muito uso aqui falando sobre a questão das redações locais, né, dos jornais locais, da questão do uso de dados, do uso de IA para aumento de produtividade, que é uma tecla que a gente tem batido muito aqui no 11, né? Vocês que têm escutado aí os outros episódios já sabem disso, já estão carecas aí de saber. Então, eu achei bem bacana, né? E eu acho que é meio que esse o escopo geral. Mas aqui a ideia é se aprofundar em tecnologia. Quem aí quer puxar o primeiro artigo? Quer ir, Renato? Quer ir, Miguel? Quem que manda? Pô, posso desenvolver aqui, cara. Eu fiquei muito empolgado com o meu artigo, cara. Meu artigo é muito Boa. interessante. E aí eu tô com muito medo de falar muito, então acho que eu vou começar para ser para tentar ser extremamente objetivo. Mas, cara, sério, por favor, leiam esse artigo. O título dele é AI Helps Us Revisit Old Journalism Territory. Então, o que que é a ideia, cara? É o que eu trouxe ali no começo. O meu artigo traz muito uma perspectiva de como a inteligência artificial está trazendo o jornalismo para a essência do jornalismo e não necessariamente fazendo uma mudança no mercado, etc., como foi muito abordado, né, quando surgiu a internet, surgiu esse tipo de coisa, buscadores, Google e etc., falou, o jornalismo mudou. Aqui não, aqui o que ele está defendendo o jornalismo não mudou com
com IA. O jornalismo ele vai poder ser essencialmente explorado por meio da inteligência artificial, por meio dessa facilidade. Então, cara, tem umas frases que ele traz aqui no texto dele, certamente como um jornalista escreve muito bem, que eu fiz uma tradução livre e eu queria ler aqui o comecinho do texto dele. Ele falou o seguinte: não prevejo que a IA nos levará corajosamente onde ninguém esteve antes. Em vez disso, aí se liga na mesóclise do caboclo. Ajudar-nos a. Eu obviamente fiz uma tradução enfiando uma mesóclise aqui no meio, né? Não tem jeito, para dar aquele valor. Ajudar-nos a revisitar territórios antigos, cavando mais fundo em poços abandonados para descobrir valores inexplorados, conhecimentos ocultos e oportunidades que ainda eram consideradas impraticáveis. Aí olha, esse questionamento dele final traz muito do teor do que ele explorou nesse texto. Quais são algumas práticas antes consideradas inviáveis que poderia valer a pena dar uma segunda olhada usando novas tecnologias hoje em dia? E aí, cara, ele traz alguns exemplos de práticas que sempre foram sonhos do jornalismo ou que eram atividades do jornalismo ultra tradicional e que com a invenção do digital, com todo esse caminho difícil que o mercado jornalístico vem vivendo, muitas coisas mudaram, foram deixadas de lado e a inteligência artificial pode ser um recurso para buscar essas coisas mais uma vez. O primeiro foi o que eu mais gostei, sem dúvida alguma, que ele traz o seguinte: os jornais, melhor dizendo, antigamente, eles tinham o sonho de serem o mecanismo de busca das pessoas. Então existiu o sonho dos jornais, a partir do momento que começou a surgir ali a internet e tudo mais, deles serem a primeira página na internet, ou seja, o lugar onde as pessoas pesquisam qualquer tipo de coisa que eles querem saber, que eles querem entender. Isso tinha, há um tempo atrás, morrido, porque, cara, Google entrou, ganhou tudo, destruiu todo o negócio ali de, o ambiente, o mecanismo de busca oficial definitivamente monopolizou o mercado. Mas agora, esse autor traz uma percepção muito interessante usando um sistema chamado RAG, que inclusive é algo que nós usamos na nossa tecnologia de inteligência artificial hoje dentro do 11GI, que é um sisteminha que depois eu posso explicar com um pouco mais de detalhe como ele funciona, mas com o sistema RAG, que é um negócio que faz com que exista uma espécie de cérebro vazio, que é treinado com informações específicas, especializadas, existem jornais, como por exemplo San Francisco Chronicle, Washington Post e até, por exemplo, o Business Insider, que criaram mecanismos de buscas próprios utilizando as próprias notícias. Então é como se eles tivessem pegado aquele cérebro da inteligência artificial, jogado as notícias historicamente que eles cobriram, as informações que eles têm, e aí eles criaram um mecanismo de busca que é de altíssima qualidade, de altíssima confiança. Porque eles fazem um trabalho há muito tempo, com uma quantidade grande de informações extremamente apuradas e curadas por eles, extremamente confiáveis. Eles pegam essas informações, treinam esse cérebro e oferecem um mecanismo de busca nichado e especializado para todas as pessoas. Então, por exemplo, o Business Insider é um jornal que é focado em tech, finanças, stock marketing, mídia, economia, esse tipo de coisa. Ele criou um mecanismo de busca, como se fosse um Googlezinho próprio dele, que tem base em inteligência artificial e auxilia as pessoas do mercado a encontrarem respostas extremamente confiáveis que são fundamentadas de acordo com os dados que eles trazem. Cara, isso é muito interessante. Uma pessoa do mercado, se ela pesquisa uma coisa no Google, ela tem que ficar se questionando. O primeiro resultado que vai aparecer é um resultado que é um anúncio, certeza absoluta. Cara, ela entra no Business Insider, ela faz uma pesquisa dentro do mecanismo de busca deles, a qualidade da resposta e a completude da resposta que ele vai encontrar ali naquele mecanismo que é sustentado por IA é muito maior. Então isso é muito interessante, assim, aquele sonho do jornal de ser a primeira página da internet, ser o lugar que as pessoas pesquisam as coisas, com inteligência artificial, talvez ele foi retomado, sabe? Isso foi uma coisa que eu achei muito interessante. Um outro ponto também que o autor trouxe, que é mais uma retomada da essência do jornalismo, é uma coisa, gente, Beto e Migs, que a gente sempre fala para os nossos clientes, né? Surge aquele medo, né, às vezes ali de substituição e tudo mais, e esse autor trouxe uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte, ó, vou ler a aspa dele aqui. Nos próximos anos, os jornalistas terão de se concentrar novamente na sua capacidade de descobrir o novo,
construir relacionamentos com as pessoas e compreender a tendência das comunidades, e muito mais. Eles deixarão cada vez mais a sua marca com a capacidade de identificar e encontrar novas informações, ao invés de conseguirem juntar bem uma série de palavras. Então a gente sempre traz esse aspecto, né, gente, de cara, talvez a nossa ferramenta ela sirva de verdade para fazer com que aquele repórter antigo, que é o que o autor trouxe, que antes existia o cara que era o redator, que ele só recebia informações e escrevia, porque ele sabia fazer ali o negócio, e a escrita bem antigamente do jornalismo era muito mais complexa, e tinha o repórter, que era o cara que ia na rua, pegava as informações, conversava com gente, fazia relacionamento, entrevistava pessoas e mandava essas informações para o redator. Agora, nós temos um redator que é um automático, né, de certa forma, um redator que é uma IA que constrói aí primeiras versões, por exemplo, no exemplo do 11 Jai. Então, a IA vai permitir o retorno do antigo formato de repórter, fazendo com que os profissionais agora contem com a ajuda de uma ferramenta que reduz o tempo gasto deles no processo de escrita e permite que eles gastem mais tempo apurando, verificando informações, sabe? Então isso é uma coisa que é muito interessante também e nada mais é do que o retorno da essência do jornalismo e não uma mudança no mercado. E aí, para, cara, quase finalizar aqui o processo, para eu também não fazer um grande monólogo, ele também traz um negócio para os jornais hiperlocais, né? E ele traz uma perspectiva de mercado que eu achei genial. Ele fala o seguinte. Ó, a aspa dele. Hoje, uma das maiores preocupações sobre IA nas redações é que ela destruirá empregos. Mas de forma contraintuitiva, a IA pode, na verdade, criar mais empregos, porque o custo da abertura de novas redações vai cair. Então, o que ele traz é que talvez haja perda de empregos em jornais que são aqueles que fazem coberturas nacionais saturadas, por exemplo, mas existe a possibilidade de compensar com crescimento em, cara, jornais locais, que vão poder abrir agora com muito mais facilidade, porque o custo para você ter uma redação, o custo para você escrever notícias reduz, porque agora você pode utilizar da automatização da inteligência artificial. Então ele traz na consequência dele aqui de que o ganho líquido, possivelmente do ponto de vista de emprego e desemprego, pode ser positivo. Então achei super interessante essa percepção também. E aí outras duas coisas que ele traz aqui também que eu achei relevante assim, ele foi bem mandinar assim, mas foi interessante, é que ele disse que existe a possibilidade de voltar um valor muito grande para os vídeos que são feitos, então para o conteúdo realmente de caráter essencialmente visual, então trazer mais aspecto dessa demanda, né, e pegar o auxílio da inteligência artificial que já atua nesse meio. E para finalizar aqui, finalmente, esse meu grande monólogo, uma das previsões dele é que o conteúdo físico, né, o jornal físico, vai voltar vagarosamente a ter mais valor. Por quê? Porque ele julga que a internet vai ficar cheia de notícias criadas por IA, automatizadas, e que isso vai ficar saturado na mente do usuário, ou então que vai ser desqualificado pelo usuário, e aí quem produz conteúdo físico, por ser mais caro, vai se tornar uma espécie de prova de qualidade, entre aspas. E aí, quando você faz esse tipo de coisa, você garante que existe o retorno daquele jornal físico, sabe? Essa aqui, para ser honesto, pessoalmente, eu acho bem ousada, uma previsão que eu não sei se é real mesmo, mas, cara, de qualquer forma, acho que as análises que ele fez várias outras aqui, falou de histórias automatizadas, explicou bem melhor sobre essa questão do retorno dos vídeos, vale super a pena dar uma olhada nesse texto com calma, mas, cara, achei super interessante, e aí é isso que eu trouxe aqui de perspectivas gerais. Não sei se vocês têm alguma consideração, Betinho, o que você achou aí desses pontos, velho? Bom, muito legal, Renato. E eu acho que vários desses pontos aí já são pontos que a gente advoga aqui, né, para os Exato, cara, eu clientes. achei isso muito Eu, legal. então, isso é bem bacana da gente ver que, cara, não é questão de ser inimigo, né? É questão de, cara, de fato, somar. Eu achei muito interessante essa questão do buscador, né? Porque a gente vê que é uma Exato. preocupação recorrente, né, dos jornais, não só do ponto de vista financeiro, né? Mas também do ponto de vista de que, cara, existe essa preocupação do jornal de ser a fonte de conhecimento, né? De ser a fonte de Exato. informação, né? De ser a referência ali. E a gente fala com jornais, é engraçado. Ao mesmo tempo que eles falam sobre monetização, eles falam sobre relevância, né?
E isso aí é relevância na Perfeito. veia, né? A gente vendo a relevância, né, dos jornais sendo retomada. Porque, né, de fato, Exatamente. eu acho que é meio que um fato conhecido para todos, né, que a confiança na mídia, nos veículos, né, como um todo, tem caído, né. Mas aí você vê Uhum. soluções como essa, cara, e, pô, são soluções que abraçam, né, de fato, a essência, né, que nem você trouxe, né, que nem é o título do artigo, a essência do Exato. jornalismo. Então, fiquei bem empolgado com tudo que você trouxe, eu achei todos os pontos interessantíssimos, né, e eu acho que fazem muito, muito, muito sentido, né. E mais uma vez, eu acho que essa questão de que vai trazer novas possibilidades, né, de trabalho, novas rendas, novas funções mesmo, né, do jornalismo. Não só novas funções, né, mas também retomar funções que já existiam e que não eram mais tão, como eu posso dizer, pensadas, né, mas tão Uhum. executadas, na verdade, né. Eu acho que isso aí vai voltar com tudo, né. Tudo bem que pode Total, velho. voltar de uma maneira nova, né, de uma maneira nova, porque não tem como ser É, igual, né. Eu acho que existe aí também um exercício, né, de, cara, que nem você falou, mãe de Ná, futurologia, não dá para sim. saber exatamente como vai ser. Será que vai ser com equipe mais enxuta? Será que vai ser, não sei, uma equipe do mesmo tamanho, mas com funções diferentes? Será que vai ser uma equipe maior? Aí isso a gente ainda não sabe, né. Mas o que a Exato. gente sabe é que, cara, veio para somar, né, e eu achei esse artigo aí muito positivo, tá. Eu achei que ele traz uma visão bem positiva, né, em relação aí ao uso de IA e novas tecnologias, e que, assim, fiquei impressionado. Concordei com grande parte Pô, dos pontos que você compartilhou. Com certeza vou dar uma lida depois no artigo, cara. vale super, cara. E é massa que esse negócio. A parte que eu mais gostei foi exatamente essa que você comentou mais, Beto. De os jornais poderem retornar com a possibilidade de ser um mecanismo de busca, né? Como é interessante Sim, isso, porque a gente fica. A gente já falou em vários episódios aqui no News Tech Podcast sobre aquele processo de venda de dados do jornal para as inteligências artificiais. Mas o jornal, hoje, já com a realidade que nós temos hoje de inteligência artificial, não é muito distante dele criar um sistema baseado em RAG, né, para que ele consiga criar uma espécie de chatbot, por exemplo, ou até um buscador mesmo, que seja, cara, baseado em IA e especialista no assunto que o jornal mais cobre, no assunto que que o jornal é especializado, sabe? Então, tipo, cara, tá muito na mão da galera dos jornais construir uma imagem, uma marca forte, uma credibilidade em um assunto suficiente para que o chatbot deles seja agora o lugar que as pessoas vão passar, cara, a perguntar e pesquisar coisas sobre, sei lá, política, justiça e etc. E não mais só jogar aquele negócio no Google, sabe? Eu imagino esse negócio do Business Insider, cara. Se é um jornal que há tanto tempo faz cobertura de tech, finanças, stock market e tudo mais, pô, se eu sou um cara que sou do meio, eu adoraria contar com um chatbot que eu vou conseguir perguntar alguma exato. coisa, ele vai me trazer respostas confiáveis, lastreadas nas notícias e nos dados que foram publicados já na história do Business Insider. Que é isso, cara, é muito mais segurança para ter esse tipo de informação que é delicada, né? Vamos chamar dessa forma. Então, cara, Exato, gostei muito dessa parte também. exato. Muito bom, cara, muito É, bom mesmo. E eu acho que também tem a questão aí de que você sabe a fonte, né, essa questão da relevância que a gente escuta muito aqui dos veículos, né, essa preocupação. A mesma preocupação que o cara tem com a monetização, é a que ele tem com a relevância, né, porque não adianta você ter dinheiro, né, você ser um publisher, ser lucrativo e, cara, ser irrelevante, né. Eu acho que uma coisa tá ligada à outra. Então muito bacana. Com certeza, velho. Muito bom. é. Eu acho que, cara, muito disso está relacionado a nicho também, cara. Você falou isso, eu sou um cara do meio, eu vou preferir buscar no Business Insider, né? Então, assim, não é que eu não sou otimista também nesse sentido, eu acho que é plenamente possível e provável, mas acho difícil que isso seja uma coisa ultra massificada, sabe, pessoal? Não sei se vocês concordam. E, cara, quem é massa, ou vai pesquisar no Google, igual já pesquisa, ou talvez pegue alguma outra que já está mais acostumada. Mas aí depende muito da estratégia dos veículos de notícias conhecerem a sua audiência, né, cara? Eu acho que tem como você ser muito bem-sucedido com uma audiência, não vou dizer pequena, eu acho que você precisa ter audiência, claro,
mas não precisa ter uma audiência do tamanho do Luciano Huck para ter sucesso no jornalismo, cara. Tem inúmeros exemplos nos Estados Unidos, no Brasil, de veículos que tiveram sucesso, têm sucesso, são muito lucrativos e não têm uma audiência, cara, de dezenas de milhões. Então, eu acho que talvez, mais do que qualquer coisa, isso traga para os jornais, para os veículos, essa necessidade ainda mais latente de buscar um nicho bem definido, cara, de audiência. Boa, muito massa, Migs. Foi excelente esse ponto que você trouxe mesmo para a gente bater na porta da realidade também, né? Certamente fazer esse sistema de RAG, todas essas coisas assim, não é uma coisa que vai ser útil para todos os jornais e nem prática para todos, né? Mas eu acho que é exatamente esse o ponto que você trouxe. A palavra que você trouxe chave e que comunica com isso muito bem é nicho. Tanto que é o que exatamente o autor aqui traz, né? Niche Search Engines. Como é que fala? Qual que é o conceito correto? Você, nosso querido CEO, que é formado em inglês. Tá correto, rapaz. Niche Search Engines, cara. Mandou muito bem. Boa. Tradução em dia. Mas muito bom, De cara. bola. Adorei o texto, cara. Vou então apresentar o meu aqui, pessoal. Eu que escondi o jogo um pouquinho mais. Ele está relacionado com inteligência artificial, mas ele está relacionado também com uma coisa que a gente gosta de falar bastante aqui no News Tech Podcast, que é personalização e um conceito de user needs, cara, que a gente já comentou aqui algumas vezes, né? Personalização e tutela de conteúdo jornalístico atendendo à necessidade do leitor. Só que é um artigo que eu adorei, chama Why 2025 is All About User Needs, é do Dmitry Chinsky. E, cara, eu achei muito bacana, porque, enfim, ele traz toda uma. Para quem não tá, acho que a gente pode dar um passo para trás e explicar um pouquinho mais do que é user needs, mas mesmo quem não está familiarizado com o que é esse conceito, ao ler esse artigo aqui vocês já vão pegar bem, porque ele traz, cara, vários links, dá para entender bem o conceito. O conceito, essencialmente, cara, é produzir conteúdo pensando em atender a necessidade de um determinado grupo em específico, né? A gente já falou aqui que essencialmente tem como você fazer uma variação ali em linhas gerais, que você vai atender com o seu conteúdo dois grandes públicos, 80% de um grande grupo, né, que seriam os seus leitores massivos, e daí 20% os leitores mais nichados. Mas é isso, é escrever as suas notícias, suas matérias, pensando efetivamente, esse meu texto, esse conteúdo que eu estou batendo aqui, escrevendo para publicar no jornal, que dor ele resolve do meu leitor? Que ganho o meu leitor tem ao consumir esse conteúdo? Esse é o conceito, assim, de forma ultra simplificada de user needs. Foi criado ali no Reino Unido. Ao ler aqui esse texto, vocês vão pegar super bem. E ele traz aí que essa previsão dele também é embasada em uma previsão feita pelo Reuters Institute for the Study of Journalism, que eles fizeram, né? Eles sempre fazem ali também previsões, isso é muito bacana também, a outra fonte que vocês podem consumir, pessoal, e eles fizeram um capítulo inteiro sobre o crescimento na necessidade aí de user needs. E eles classificaram o Reuters Institute, e é o que o Dimitri, que o autor, desculpa o nome dele, é Shishkin, pega para fazer no artigo dele, ele conta que, na visão dele, existem essencialmente 4 eixos de necessidades, né, na hora que o leitor vai consumir uma notícia. Essencialmente é a necessidade de conhecimento, compreensão, sentimento e algo relacionado a uma conexão com a notícia que está sendo retratada. Então tem esses 4 fatores aí que as pessoas procuram quando elas vão ler uma notícia efetivamente. Então, ele até traz uma exploração que eu acho super bacana, que dá para quebrar uma notícia maior, um texto, uma exploração, uma reportagem ultra longa, e está até relacionado, eu acho que, com os tempos que a gente vive. A gente sabe que não é nenhuma novidade produzir artigos mais curtos. O Axios faz isso super bem há bastante tempo nos Estados Unidos. Eu acho que
cada vez mais com o crescimento de outras formas de mídia, redes sociais, a gente está querendo textos mais curtos. Ele traz a sugestão de pegar uma reportagem mais longa e dividir ela efetivamente em textos diferentes, respondendo especificamente a cada um dos user needs. Para quem não sabe também, pessoal, esse conceito de fazer inúmeras notícias, entre aspas, ou textos trazendo novidades sobre uma notícia em si e publicando eles de forma paulatina, ajuda no ranqueamento do seu veículo de notícias naquele determinado assunto em SEO no Google. Então, isso é uma coisa que o Google acha bacana, né? Existe um mito ali no passado que o Google favorecia quem publicava um texto e colocava, né, em itálico lá no final. Essa notícia está sendo atualizada conforme informações, né, estão sendo apuradas. Então é muito comum, você já deve ter lido algo assim, com certeza, em um grande veículo de notícias, ainda mais quando é breaking news, etc. Mas o Google já deixou claro que isso aí não é bacana. Por quê? Porque quando você publica uma notícia, o Google vai lá e indexa, e depois, se você vai alterar, isso vai mexer no SEO, e para o robô reindexar, ou seja, pegar aquele seu texto e colocar ele lá em cima, vai demorar às vezes 24 horas. Então, o ideal, de acordo com o Google, é fazer vários textos. E eu achei muito bacana, porque está muito conectado com isso aqui que o Dmitry Shishkin escreveu, né? Realmente priorizar aí a produção de textos mais nichados, específicos, e pensando aí nessas 4 necessidades principais aí que um leitor pode ter na hora de consumir uma notícia. Eu achei muito interessante também que ele traz um fator que eu, assim, até como uma pessoa que já trabalhou, né, trabalha com jornalismo há alguns anos, já tinha pensado nisso, mas ficou ainda mais claro para mim quando ele trouxe isso no artigo, que é como um setor, o jornalismo, de certa forma, tem historicamente despriorizado o engajamento da audiência. O que, que isso significa? Em linhas gerais, eu acho que o jornal prepara o texto de forma, enfim, tem linha editorial, o conceito é realmente servir o leitor, explicar, né, a notícia, às vezes trazer uma análise ou uma opinião, mas é muito mais algo igual o Renato mencionou, pessoal, a gente vai ser uma espécie de enciclopédia, um local onde as pessoas podem consultar tudo e consumir e se informarem, mas não tem ali enfim, um back and forth, né? Uma comunicação, um entendimento do que as pessoas precisam ter com os textos que eu estou produzindo. É o famoso one size fits all, né? Texto para todos os tipos de leitores e para todas as necessidades que as pessoas podem ter. E o Dmitry Shishkin deixa claro, inclusive ele traz aqui na visão dele, que mesmo com inteligência artificial, se a gente conseguir produzir mais textos, ter mais volume, se a gente não priorizar aí a personalização e o cuidado com a necessidade dos leitores, muito provavelmente o setor jornalismo vai continuar sofrendo ao longo dos próximos anos. Então, na visão dele, ele traz uma frase no final aqui do artigo que eu acho muito bacana. Ele fala o seguinte, é, que é uma espécie de mantra dele, pensando aí nesse conceito de user needs. O que aconteceria com a vida da sua audiência se o seu veículo de notícias desaparecesse amanhã? Ou seja, vamos dizer, você é dono de um jornal, de um blog, de um site, e o site vai à falência ou simplesmente some, desaparece. Se as pessoas forem sentir falta, forem sofrer, forem ficar, de certa forma, até desnorteadas, muito provavelmente você já está atendendo necessidades reais. E eu acho que a gente pode fazer essa reflexão, inclusive, mais do que fazer uma reflexão, às vezes é até uma questão de novamente engajar, conversar, quebrar essa barreira que várias vezes é impenetrável ali no setor do jornalismo e trazer o leitor para dentro, né? Porque se de fato a resposta for, putz,
o meu veículo acabaria, mas ele leria de um concorrente, ou às vezes em um dos outros 5 concorrentes que eu tenho. Isso é um problema. Certamente, no mundo que cada vez mais está focado em personalização, e obviamente a inteligência artificial tem a capacidade de potencializar isso, o Dmitry Shishkin deixa isso claro também no texto, mas se a gente não tiver um foco muito específico nessa área, muito provavelmente o nosso setor irá fracassar. Então, eu achei isso muito bacana, eu gosto muito dessa linha, cara. Já defendemos algumas vezes aqui no Newstech Podcast isso, então adorei simplesmente essa previsão aqui do Dmitry Shishkin. E, cara, concordo com ela. Não sei se, enfim, 2025 é um do or die, né? Cara, se não for nesse ano, acabou. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, que eu consegui perceber uma espécie de padrão aqui nos textos, é que vários autores estão escrevendo coisas como, cara, ter só inteligência artificial não é o suficiente, né? Why, por que em 2025 vamos parar de falar de IA? Né? Isso era um dos textos também nesse projeto aqui da Nieman Lab, que eu achei muito interessante e que eu concordo também. Eu acho que, conforme, ainda mais nos Estados Unidos, pessoal, no Brasil, acho que a gente ainda, por óbvio, está um passo atrás, mas é natural isso, enfim. Mas, com o tempo, inteligência artificial vai cada vez se tornar mais o padrão, né? Então, se a gente só ficar pensando nisso, em como melhorar conteúdo, diminuir erros, produzir mais, etc., isso não vai ser o suficiente. Então, achei muito bacana esse texto aqui do Shishkin, recomendo bastante, cara, e concordo, assim, quase que 100% com o que o autor trouxe. Pô, animal, Migs. Excelente esse texto, hein? Muito interessante. Essa pergunta que ele faz no final é aquela que quebra a perna, né, cara? Ela é muito interessante mesmo para qualquer modelo de negócio e eu acho que, em especial para o jornalismo mesmo, ela é muito importante, né? Se eu parar de existir, se esse jornal acabar agora, o que vai acontecer com a minha audiência? O que vai acontecer com as pessoas? Muito boa isso. Eu queria te perguntar, cara, para entender direitinho. Você trouxe que ele mencionou, pelo que eu entendi, né? Como é que é o nome dele mesmo? Parece um sopro no microfone, o nome desse cara. Xixi, como é que é? Achou bom, né, cara? Você que é fã de um ASMR, rapaz. Porra! Dmitry Shishkin. Vou mandar até o Resenha. texto aí, vocês veem ó, a foto do nosso amigo aí. Eu vou ver ele Salve, depois. Dmitry. Mas o que que ele falou? Quais são os 4 fatores que ele falou que faz as pessoas lerem uma notícia mesmo? Você trouxe isso, Na eu achei visão dele, interessante. na visão dele, em linhas gerais, existem 4 eixos aí que, enfim, a audiência quer, necessita quando ela vai ler uma notícia. O primeiro eixo é de conhecimento, ou seja, as pessoas querem conhecer algo, né, ter o conhecimento, buscam o conhecimento. O segundo seria entender algo, que é um pouco além de fato de conhecer, né, ver o fato. Você enfim, mergulha um pouco mais adiante. O terceiro seria sentir algo, então eu estou lendo isso ou vou atrás da notícia porque eu quero sentir alguma coisa ao ler Hum, ela. E o quarto seria alguma coisa relacionada a uma conexão da pessoa com aquela notícia em específico. Pode ser uma conexão pessoal, uma conexão, enfim, familiar, trabalho, alguma relação ali que você tem com a notícia. Eu acho que, em linhas gerais, ele está relativamente certo, que são esses 4 pontos, assim, até pensando, refletindo, assim, tem poucas notícias que não se enquadram nesses 4 campos. Não sei se vocês uhum. conseguem pensar em algum outro eixo agora de cabeça, é difícil, mas, cara, eu acho que são, assim, é uma coisa bem definitiva mesmo que ele trouxe aqui, e é um estudo do Reuters Institute, né, então tem um embasamento muito Total. forte.
Grande, claro. Não, achei muito interessante isso, sabe por quê? Uma coisa que eu vejo o pessoal falando, até quando defende modelo de negócio, de tipo, cara, qual que é o tipo de jornalismo hoje que dá mais dinheiro? Muita gente defende que é aquele jornalismo que fala de mercado financeiro ou coisas correlatas a isso, porque ele responde aquela pergunta, né, bendita, como eu vou ganhar dinheiro com essa informação, sabe? Só que aí eu achei muito interessante esses 4 pontos que ele trouxe, porque ele expandiu, né, o campo de visão. De fato, esse jornalismo financeiro está dentro dessas 4 perguntas, mas quando ele fala de conexão e sentimento, ele está falando também de um jornalismo, cara, informativo, que está trazendo umas coisas não necessariamente relacionadas a um ganho monetário, né, mas, cara, um conhecimento, ao entendimento de algo que está ocorrendo e a conexão, o sentimento sobre algo que a pessoa está consumindo, né? Então, achei bem massa isso. Eu nunca tinha visto alguém trazer realmente esses pontos de dor, vamos chamar dessa forma, para notícias de uma forma geral. Eu só tinha visto isso sendo bem feito quando se fala de notícias sobre dinheiro, sabe? Achei bem legal isso, bem interessante mesmo. Mas show de bola. Exato, Não, cara. muito E bom, baita artigo, baita artigo. eu acho que até não de certa forma, mas certamente isso aí se encaixa, né? Sim, Nos eixos que ele trouxe, então, cara, acho bacana. Adilson, cara, vai lá, meu rei, toca o seu, cara, faça os Show de bola. comentários que você quiser, é só você, rapaz. Isso aí, não, achei muito bom o artigo, cara, e eu acho que não vou nem me alongar muito, porque os principais pontos eu acho que o Renato já deu uma pincelada por aí, mas como posso dizer, o foco, né, eu acho que o ponto de vista que ele trouxe esse artigo, né, pelo que você relatou aqui pra gente, é muito, muito bacana, né, essa questão do cara, do user needs, né, de atender ali ao público, porque eu sinto que esse público, né, e eu até já mencionei mais cedo, eu acho que é um fato aí, todo mundo já sabe, né, que, enfim, o público mudou, a confiança aí nos veículos de mídia mudou, então você vê que tem essa preocupação de atender às necessidades, né, e de reconquistar esse pessoal, é muito bacana e é muito importante, né, a gente vê que existe essa preocupação e que existem maneiras da gente sanar esse problema. Então, gostei muito, muito do artigo e com certeza também vou dar uma lida assim que acabar aqui o episódio. Mas vamos lá, pessoal. Eu trouxe aqui mais um artigo também. Eu acho que o meu acaba sendo um pouquinho mais curto do que o do Renato e o do Mix, tá? Ele também faz parte aqui da coletânea, né, do Nieman Labs, e ele se chama Journalists Build the AI Tools They Actually Want to Use, né? E foi escrito aí pela Rheta Hill. Então eu achei bem bacana, né? Que é basicamente um artigo que fala que, cara, os jornalistas estão botando a mão na massa e estão criando, né, as ferramentas de IA que eles querem usar, né? E o que é que a Rheta defende aqui no artigo? Ela defende, né, que existe aí um certo nível ainda, né, de ceticismo, né, dos jornalistas, né, por parte aí da IA e o impacto, né, dele na profissão, né, no dia a dia aí do exercício, né, de jornalismo. Desde aquele medo, né, de, cara, vou perder meu emprego, tanto também com aquele medo de alucinação, confiança no conteúdo que está sendo transmitido ali, enfim. Mas a partir disso, a gente vê que os jornalistas têm tomado a dianteira, né, têm ficado preocupados, né, eu acho que é um estímulo negativo, mas que acaba surgindo aí, né, surtindo um efeito positivo, que é o de, cara, vou entender isso aqui e vou ver se sai alguma coisa legal, né? Vou me antecipar. Então, o que ela defende aqui no artigo, né? Ela começa falando aí sobre o pontapé do uso de inteligência artificial no jornalismo. Ela até fala qual foi o primeiro uso que ficou, um caso, né, que ficou bem famoso nos Estados Unidos, que foi uma publicação, né, de um jogo como posso dizer, de futebol universitário, nem universitário, na verdade, de high school, né? Ou seja, do pessoal lá do ensino médio, e que foi usado na inteligência artificial para escrever uma matéria e que acabou saindo de uma maneira péssima. E esse caso repercutiu aí a nível, né, nacional lá nos Estados Unidos. Então, era uma matéria cheia de erros, que não deixava espaços em aberto ali para serem preenchidos, e claramente ali o jornalista, o editor, deixou passar em branco e acabou subindo a matéria, né, do jeito que tinha que subir.
Então, ela começa o artigo, né, falando, cara, olha como a inteligência artificial pode não ser bem usada. E aí, a partir disso, ela teoriza, né, ela relaciona isso com a questão do Gartner Hype Cycle, né? Aos que já estão familiares com o termo, né, ele fala muito ali do ciclo, né, do hype, né, o ciclo ali de uso, né, de uma tecnologia, de adoção de uma tecnologia, né? Então, ele basicamente fala que, cara, uma tecnologia ela vai começar ali com aquela questão do medo, muitas pessoas receosas, né? Depois ela vai ter os seus ups, os downs, e aí até que ela vai chegar no momento em que, de fato, ela vai emplacar ou não emplacar, né? Mas o que ela defende aqui, né, no artigo, é de que, cara, a gente passou por essa primeira onda aí, né, da IA com medo, né? Então, medo, entendendo um pouco como que funciona, meio que botando o pé ali na água, né, para ver se está fria, se está quente. E foram os testes básicos, né, que muitas pessoas fizeram com inteligência artificial, que foi, cara, quero escrever uma redação de escola, quero gerar uma imagem de um macaco, né, na floresta. Então foram esses testes que a gente foi fazendo e fomos vendo aí o que é que ela dava de errado, né? Então a gente foi vendo que, cara, ela não vai escrever o melhor texto do mundo se você não der informação suficiente, se você não der detalhe o suficiente, ela não vai desenhar um macaco mais realista, né? Então a gente foi aprendendo ali o que é que funciona e o que é que não funciona, né? Então aí chega a fase, né, que ela defende aqui, que é a frase da desilusão. A gente aprende ali que a ferramenta tem um limite, né, tem uma limitação, e a gente fica empacado, acaba virando o nariz, né, para ela. Eu sinto que é o momento, né, que vários clientes que a gente conversa aqui estão. É aquele pessoal que tentou usar, né, o ChatGPT, o Gemini, o Claude nas suas operações, tiveram más experiências, né, sofreram aí com as alucinações, e aí ficaram desiludidos com o uso de inteligência artificial, né? Falam que, o meu jornal aqui a gente produz mais rápido sem IA e vamos seguir assim. Então eu sinto, né, que muitas pessoas estão, né, de fato, como posso dizer, nesse estágio aí, né, do hype cycle. Porém, o que a autora defende aqui é de que ela acredita que nesse ano, né, de 2025, a gente vai entrar por uma onda, né, na verdade, quem saiu desse ciclo de desilusão vai entrar em uma onda que se chama Slope of Enlightenment, né, que é basicamente você ter ali a iluminação, você vê que, cara, não é tão ruim assim, que dá para ser usado de uma maneira melhor, e que agora a gente vai entrar no que ela chama de platô de produtividade, né, que é de fato quando, cara, a tecnologia engata, né, as pessoas passam a confiar nela e projetos, né, começam a surgir. Então, eu acredito 100% nesse raciocínio, né? Eu acho que IA foi uma novidade para todo mundo, meio que pegou todo mundo de surpresa, né? E a partir disso, a partir de muito teste, né? Na verdade, vão surgir iniciativas legais e outras que vão ser descartáveis, né? Outras que não vão vingar. Inclusive, eu acho que até o caso aqui da nossa própria empresa, né? Nós vimos aí que, enfim, a IA chegou com tudo, não que Foi bom. não vai vingar, tá? Não ri, não ri. Vai botar mau agouro aqui, pô. Esse foi muito bom, cara. Não, a nossa vai vingar, a nossa vai vingar. Mãos aos céus, Enfim, cara. Simplesmente. exato. Não, que enfim, a gente viu a IA nascendo, a gente viu os primeiros usos, nós entendemos, né, escolhemos aí um nicho, né, uma área de atuação, nesse caso, né, seria o jornalismo, e agora a gente está usando essa IA, né, a gente está driblando aí todos os problemas que a gente já mapeou, porque, né, de fato existem, né, a questão das alucinações é um problema recorrente e é um problema que nós temos, né, tido sucesso em solucionar, né? Então a gente vê que vão ter agora soluções específicas para isso. Inclusive aqui, né, no próprio artigo, a autora traz aí alguns exemplos, né, de até próprios alunos de faculdades estão criando bots de IA para checar notícias, outros que estão criando, como pode dizer, estão usando o IA para ver detecção de, como pode dizer, de bias, né? Ou seja, detecção ali de viés, né? Dentro das notícias. Muita coisa também relacionada à literatura de mídia, então puxar referências, fazer tags, né? Então essas coisas que, cara, de fato vão vingar, né? Vão fazer sentido. No nosso caso aqui, a produção de conteúdo, né? A gente quer ter uma IA voltada para os publishers. Então, ela vê isso como um olhar bem positivo e ela acha que o ano de 2025
é um ano que vai emplacar, então eu acho que é esse ano o ano que nós também vamos emplacar por aqui, né? Pelo Muito menos bom. espero. Então, cara, eu achei bem bacana o artigo, eu achei um artigo bem positivo aí em relação à adoção de inteligência artificial. A gente vê muito cliente ainda, né, virando o nariz, mas eu acho que, cara, é uma realidade que chegou para ficar e ela traz aqui, né, com argumentos, né, bem, como posso dizer, elaborados, esse motivo, né? Eu acho que essa questão aí do hype cycle, né, ele é muito bem explicado e, de fato, cara, eu acho que faz sentido até pelo que a gente tem experienciado, né, aqui na empresa. Então, fiquei empolgado e espero que 2025 seja o nosso ano, de fato. Animal. Adoro seus Coisa artigos, linda, Betinho. rapaz. Você sempre traz umas filosofias da tecnologia. Animal, velho. Muito interessante mesmo, adorei. Isso aí, cara. Tem que ser positivo. É isso Mas aí, muito cara. bom, Se for cara. pra ser negativo no início do ano, ferrou. Não, mas eu gostei, cara. Eu Exato. gostei também. Eu acho que tá bem relacionado, né? Assim, bem relacionado é forte, mas está relacionado com o meu artigo, eu diria. No que diz respeito à personalização, cara. Eu acho que isso só mostra que a gente vive numa era de personalização, sabe, pessoal? Então, cara, a gente. Não sei, eu também, não sei se vocês sabem disso, trabalho com comunicação há muitos anos, mas sou formado em direito, cara, o Renato também. Renato sabe disso, cara. O que existe de software e de aplicativo focado em atender às necessidades específicas do advogado é brincadeira, cara. E existem muito poucos ainda focados em atender aí os jornalistas. Então, acho que a gente está aí cavando o nosso lugar de forma muito correta e ouvindo as pessoas para fazer isso, né, cara? Construindo É em isso. conjunto. E é verdade, cara. É isso, é isso. Muito Pô, bom, esse é o cara. segredo. Eu, cara, sempre tento me atualizar e estudar sobre produto, né, e entender, do ponto de vista técnico o que eu tenho que fazer. E, cara, é impressionante. Literalmente, 100% dos artigos que trazem, uma conduta boa para uma área ou para uma pessoa de produto dentro de qualquer empresa é escutar o usuário, escutar o seu mercado, entender o que está se passando naquele momento. Então, é isso que a gente decidiu fazer. Uma coisa que o Beto sempre comenta quando está fazendo alguma demo, alguma apresentação para o cliente, e o que eu acho muito valoroso a gente mencionar é. Nós falamos com jornais e com jornalistas. Ah, mas eu tenho um blog. Não. Ah, mas eu tenho uma casa de aposta. Não. Ah, mas a minha empresa produz conteúdo. Não, a gente fala com jornalista. É isso. A gente resolve o problema dessa galera. Então, acho que é uma coisa que a gente buscou nichar mesmo para conseguir escutar de verdade, de forma muito profunda, os problemas dessas pessoas, né? Isso aí, cara. Muito bom. Eu acho que é esse o caminho. Perfeitamente. Mas é isso aí, Matamos, né? cara. Gostei pra caramba, cara, desse episódio. Espero que vocês aí de casa tenham gostado também. Todos os links desses nossos artigos estão aí na descrição, pessoal. E mais, né? Tá o link do projeto como um todo da Human Lab. Então, cara, vale a pena não ler só esses aqui que a gente selecionou para vocês, mas ler os outros, porque tem muita previsão, muito trabalho bacana aí, né? Eu já citei alguns também aqui, o Renato citou também, o Adilson. Cara, é uma riqueza. Eles fazem todos os anos e uma coisa que é muito interessante, até se vocês tiverem tempo, é pegar e voltar para os anos anteriores e ver quantos acertaram. Eu te garanto que vocês vão ficar muito surpresos, cara. Tem muita gente que acerta aí nessas previsões. Então, não é uma Legal. coisa infundada, sabe? Os caras sempre trazem, cara, pesquisas, igual eu falei do Reuters Institute, etc. Então, vale muito, muito a pena. Seja você, cara, um jornalista que está iniciando a carreira, um estagiário, estudante, um tomador de decisão, um dono de um veículo, cara, com certeza você tem que estar lendo aí essas previsões da Animal Lab. Beleza? Eu, cara, adorei. Eu não tenho mais nada para falar, só desejar um feliz ano a todo mundo. Esse não foi o nosso primeiro episódio lançado em 2025, mas foi o primeiro episódio gravado em 2025, né? Então, feliz ano a todos vocês que estão ouvindo, feliz ano a Adilson, feliz ano Renato. E é isso, galera. Alguém fecha aí pra gente que tá ficando tarde. Gratidão, meu Vai irmão. lá, Feliz Renato. ano para você. Não, eu quero que o Adilson termine com um repente aí.
Quem dera eu saber ter essa criatividade. Ia ser animal, hein? Meu sonho, cara. Um dia, um dia. Um dia, quem sabe o 11 de Ai não faz um dia. Oh, muito forte, excelente. Vamos terminar desse jeito. Gratidão, meus irmãos. Vamos nessa. 2025 de muita prosperidade para todos nós e para todos os nossos ouvintes também. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Vamos para 2025 com tudo. Isso aí. Abraço, Abraço. galera. Tchau, Valeu. tchau.